Bom, então vamos dar início à defesa de dissertação de mestrado do aluno Caio GVG Miguel Medeiros, com o título Uma arquitetura de rede neural com offloading para dispositivos com memória e processamento limitados. Né? Mais uma vez, para agradecer a presença dos professores Cláudio e Diane, né? E do professor Pedro, que é orientador do, do aluno junto comigo. É, Só para dar uma visão geral da forma que vai ser a defesa, né? Nós vamos fazer uma apresentação de cerca de 40 minutos. Após a apresentação, a gente vai entrar para a fase de arguição, é que a banca vai, vai fazer perguntas para o aluno. Após a fase da arguição, a gente passa para a plateia, se tiver alguma dúvida, né? E depois a gente passa para a fase de deliberação. Aí a gente vai para uma sala separada, só a banca, e depois a gente volta para dar o resultado para o Caio. Bom, então, Caio, você já pode iniciar a sua apresentação, e aí após a apresentação, a gente faz a sua arguição. Te agradeço aí. Certo. Todo mundo me ouvindo direitinho? Sim, Beleza, então vamos começar. Primeiramente, bom dia a todos. Eu sou o aluno Caio, sou mestrando e hoje eu vou aqui apresentar a minha defesa de dissertação de mestrado, intitulada Uma arquitetura de rede neural com offloading para dispositivos com memória e processamento limitados. Foi feito sob orientação dos professores Pedro Henrique Cruz Caminha e o professor Rodrigo de Souza Couto. E desde já eu já deixo aqui o meu agradecimento a meus orientadores por estarem comigo nesse processo desde o começo. Agradeço à banca por estar aqui disponível, estar prestigiando o nosso trabalho. E eu também deixo meu agradecimento a amigos, familiares, alunos e demais espectadores que também estiverem aqui e se interessaram por essa pesquisa. E eu espero que essa apresentação aqui seja frutífera para todos nós. Então, vamos começar. Começar essa apresentação pelos conceitos bases dessa pesquisa. O neurônio artificial. O neurônio artificial, ele é um modelo matemático do neurônio biológico. Nós podemos ver à esquerda a representação do neurônio biológico, né? Uma ilustração com os dendritos, as sinapses e os neurotransmissores. E à direita nós temos essa representação artificial com os parâmetros de entrada, denominados x, associados a seus pesos w, e todos eles são processados, somados e submetidos a uma função de ativação f. E o resultado dessa função de ativação é a saída y desse neurônio artificial. Com a saída Então, a partir desse neurônio artificial, nós podemos fazer uma associação e criar as redes neurais artificiais, que é uma associação em camadas desses neurônios. Então, a partir dessa montagem e a partir do ajuste fino desses pesos, né, associados às entradas, um processo que a gente chama de treinamento ou aprendizado, nós podemos utilizar essas redes neurais para diversas tarefas de regressão linear ou regressão logística, a classificação de objetos, de um jeito mais simples de resumir. E a partir das redes neurais artificiais, nós temos as redes neurais profundas, que são uma subvertente delas, que, como o nome já diz, elas possuem camadas bem mais complexas, mais profundas, uma quantidade bem maior de pesos e parâmetros treináveis, e elas nos permitem realizar tarefas de classificação bem mais complexas, como faixas de áudio, texto escrito, imagens e até mesmo vídeos. Então, esses foram os conceitos base dessa pesquisa, dessa dissertação. Bom, então vamos à motivação. O que nos levou a desenvolver essa pesquisa aqui. Se a gente pudesse resumir em uma frase só,
seria viabilizar aplicações de aprendizado de máquina e visão computacional em dispositivos limitados. Por quê? Essas redes neurais profundas, elas são capazes de realizar inferências e realizar tarefas com dados considerados complexos, mas essa complexidade também vem com um alto custo computacional, no sentido de muitas delas precisarem de CPUs ou até mesmo GPUs de alta performance e às vezes dedicadas. E elas têm o seu custo, elas costumam ser caras. E se torna muito difícil o usuário final ter acesso a elas. Então, é de extrema importância nós buscarmos meios de viabilizar essas tarefas ditas complexas, como fazer capaz de ser capaz de inferir dados complexos em dispositivos menos robustos, mais limitados ou mais próximos do usuário final, em operações de inteligência artificial, IoT e a computação na borda extrema. Então, esse aí é o principal motivacional dessa pesquisa. E, a fim de comparação, nós temos aqui alguns exemplos de tamanhos de processamento e alocação de memória de redes neurais profundas conhecidas da literatura. Então, por exemplo, nós temos flops, que são operações de pontos flutuantes por segundo, ou seja, operações com números reais, e a quantidade de parâmetros treináveis na escala aí de 10 a sexta. Ou seja, nós temos parâmetros treináveis na escala dos milhões e quantidade de operações de pontos flutuantes por segundo na escala dos bilhões. Então, isso demanda um custo de processamento e memória que muitos dispositivos de hardware ilimitado, como sistema embarcados, não são capazes de processar devidamente. Então, dando prosseguimento, quais são as possíveis soluções ou os trabalhos relacionados dessa pesquisa para combater esse problema? Uma das possíveis soluções seriam as redes neurais quantizadas, ou seja, o ato de comprimir esses parâmetros de entrada e os parâmetros treináveis dessas redes profundas. Então, por exemplo, em vez de trabalhar com pontos flutuantes, que geralmente ocupam 4 bytes, geralmente, ou a gente comprime para um ponto flutuante de 2 bytes, ou seja, uma representação menos precisa de ponto flutuante, ou faz uma compressão, ou faz uma conversão para números inteiros, ou então, em último caso, o caso mais extremo seria uma representação binária, usando apenas um conjunto de dois valores, ou menos um ou mais um, ou 0 e 1, e isso permite simplificar não só em questão de memória, mas em questão da complexidade das operações aritméticas que são feitas, em vez de estar trabalhando com operações envolvendo pontos flutuantes, vamos estar utilizando aritmética básica, ou então operações booleanas, como é o caso da rede neural XNOR-NET, que é uma versão binarizada da AlexNet. Porém, essa solução binarizar a rede não implica totalmente em reduzir o tamanho da rede, as camadas da rede, como pode dizer. Importante lembrar que a AlexNet ela ainda tem o seu grau de complexidade em questão de quantidade de camadas e como elas estão organizadas. Então, por mais que nós possamos binarizar e simplificar essa aritmética, nós ainda estamos lidando com uma arquitetura de camadas muito complexas que ainda podem inviabilizar seu processamento em redes, em dispositivos limitados. Uma segunda alternativa seria utilizar redes neurais sem peso. Nesse caso aqui,
a, o neurônio artificial ele seria uma célula RAM que ele armazena dentro de si os padrões que foram observados em uma seção específica do objeto a ser observado. Então, por exemplo, aqui na imagem, ele pegou três seções designadas e atribuiu um valor binário, o número um, ali no espaço de memória correspondente. Então, as redes neurais sem peso, elas são uma forma alternativa para não trabalhar com camadas de convolução ou uma quantidade excessiva de camadas. Ela atua com operações aritméticas e booleanas, então é uma computação em termos de processamento bem mais simplificado, porém seu contraponto é o crescimento excessivo dessa rede, dependendo do tamanho de memória da célula RAM utilizada. Ela tende a ter um crescimento exponencial. Então, se aqui nós temos um processamento simplificado, nós temos o risco de extrapolar no consumo, no alocamento de espaço de memória. Inclusive, há pesquisas na, na área de redes neurais sem peso de utilizar estruturas de dados que simplifiquem esse uso excessivo de memória, como filtros de Bloom, utilizando modelos probabilísticos, ou até mesmo hash tables, como dicionários, mas essas estruturas de dados em si também têm sua complexidade e talvez não sejam aplicáveis em dispositivos limitados. E, por fim, uma terceira alternativa seria o offloading, que é o ato de você realocar o processamento ostensivo para os dispositivos mais robustos, ou seja, o meu dispositivo limitado, ele não vai fazer o processamento, ele vai enviar o dado para uma máquina física ou virtual mais robustas, mais robusta, e essa máquina virtual vai fazer o processamento, vai fazer a inferência, vai ler o dado, vai detectar os padrões, e aí ele vai me retornar o dado a ser inferido, e esse dado, a classe do dado inferido, e essa classe vai ser exibida ao usuário final. Porém, essa é uma estratégia que também causa uma dependência do sistema a uma infraestrutura externa. Então, se eu tiver uma indisponibilidade dessa infraestrutura, seja por atraso ou uma conexão ruim, isso vai prejudicar o meu processo de inferência, dependendo da urgência que eu tenho em fazer a classificação desses objetos. Bom, então, a partir disso, a solução proposta nessa dissertação é o modelo Rowen, que é um modelo híbrido de rede neural otimizada para sistemas embarcados, com implementação de offloading. E quais são os conceitos-chave dessa implementação? Utilizar uma estrutura de dados simplificada, ou seja, assim como na computação nós temos os tipos considerados primitivos, como inteiros, booleanos, pontos flutuantes e os próprios bytes, a ideia aqui é trabalhar apenas com esses dados simples. Nós escolhemos utilizar bytes, ou seja, uma representação inteira indo de 0 a 255. Esses serão nossos pesos. Utilizar uma aritmética básica com números inteiros, ou seja, evitar utilizar multiplicação matricial ou trigonometria ou operações convolucionais, trabalhar, assim como as redes neurais sem peso, utilizar uma aritmética apenas com soma, subtração e algumas divisões. Passo de treinamento único, ou seja, não tanto, principalmente no passo de treinamento, evitar utilizar retropropagação, ou seja, em vez de processar um lote de imagem do conjunto de treinamento, verificar o erro e fazer a retropropagação para vários lotes,
o treinamento todo é executado em apenas um passo. Então, todo o conjunto de treinamento é processado uma única vez e, ao final do processo de todo mundo, a rede está treinada. E junto com elas, nós utilizamos também em paralelo à inferência do dado, nós também implementamos um indicador de confiança na inferência para para dizer, de certa forma, o quão convicta o modelo otimizado, o modelo simplificado de rede neural, ele está convicto na inferência que foi realizada. Então, resumindo a arquitetura do modelo Rowen, nós temos localmente a matriz de padrões, que é a rede neural simplificada que foi implementada, foi desenvolvida aqui nessa dissertação. E na nuvem, nós temos uma rede neural profunda, convolucional, já conhecida da literatura, que vai fazer também vai fazer inferências. E entre elas, nós temos uma métrica de confiança. Então, ao final da inferência pela matriz de padrões, ainda no dispositivo limitado, nós realizamos fazemos uma checagem no índice de confiança dessa inferência. Se ela estiver acima de um limiar, a inferência ela é mantida. Se ela estiver abaixo, essa inferência é descartada e os dados vão ser enviados para a nuvem para que seja feita uma segunda consulta e essa vai ser a inferência definitiva a ser devolvida para o sistema embarcado, que por sua vez vai ser enviado para o usuário final. Bom, então vamos falar agora da matriz de padrões, ou seja, a rede neural otimizada feita na pesquisa. O primeiro ponto é sobre o pré-processamento necessário para os dados de entrada para atuarem junto com essa matriz de padrões. Já que estamos trabalhando com dados em bytes, ou seja, na escala de 0 a 255, é importante que os dados, ou seja, os parâmetros dos dados de entrada, também estejam na mesma escala, ou seja, sejam convertidos para bytes de 0 a 255. É uma quantização que vai ser necessária, mas, por outro lado, se o nosso dado ele já vier naturalmente expressos dessa forma, não é necessária a quantização, o que facilitaria a sua inferência, por exemplo, sua operação com dados de imagens monocromáticas, onde cada pixel ele tem ali a sua escala de croma, né, sua escala de cinza, indo de 0 a 255. Então, o primeiro passo para utilizar a matriz de padrões seria fazer esse escalamento, essa quantização para a escala de bytes, para uma apresentação em bytes de cada parâmetro treinável. E o que seria a matriz de padrões? Ela seria uma matriz multidimensional, onde cada parâmetro treinável dela, ou seja, cada elemento, ele vai ser responsável por armazenar os padrões médios de cada um daqueles dados e para cada classe. Ou seja, se o meu, se meus dados a serem inferidos, eles têm 5, 10, 15 classes, eu vou ter ali uma matriz para cada. Eu tenho uma matriz para cada um dessas classes, armazenando os padrões médios daquela classe. O treinamento ele vai se dar por memorização, ou seja, para cada elemento do conjunto de treinamento e a sua respectiva classe, eu vou somando as suas contribuições, eu vou acumulando os seus padrões e ao final do processo, ou durante, dependendo do algoritmo a ser utilizado, eu extraio o padrão médio dessa classe. Aí podemos ver o exemplo aí de 2 dígitos, de como é que seria, no caso, a soma dos padrões e o seu padrão médio, o valor
a média dos valores acumulados. E ao final do treinamento, nós também ainda podemos fazer uma poda de padrões comuns. Como ela funciona? Se ao final do treinamento, para todas as classes, eu detectar que um ou mais padrões, um ou mais valores médios de um mesmo parâmetro, ele é o mesmo para todas as classes, isso significa que eu tenho ali eu tenho ali padrões que se repetem para todo o conjunto de dados, e que eu não sou capaz de diferenciar, eu não sou capaz de utilizar esse parâmetro para diferenciar o dado a ser inferido para uma classe específica, porque é um padrão que se repete, é o mesmo padrão que se repete para todas as classes. Então, nesse caso, se isso ocorrer, para fins de economia de memória, ao armazenar a matriz de padrões, esses dados eles podem ser descartados. É até o exemplo que foi dado na imagem, ou seja, se eu tenho ali uma borda de zeros, por exemplo, que se repete para toda a matriz de padrões, eu posso descartá-los porque essa borda de zeros ela se repete para todos e ela não distingue uma classe específica do conjunto de dados. E como se dá a inferência? A inferência ela é feita por similaridade, ou seja, eu pego o dado e eu faço um diferencial, eu faço uma comparação com com cada elemento, cada padrão, cada matriz de padrão média das classes que foram treinadas. Então, por exemplo, com esse dado aqui, eu faço uma comparação entre os padrões e eu vejo a diferença absoluta acumulada de cada um desses padrões. Se o valor da diferença absoluta acumulada for muito alto, quer dizer que ele é muito diferente do, dos padrões daquela classe. Por outro lado, se o valor é muito baixo, significa que ele se assemelha bastante com o dado a ser inferido, com a classe, com os padrões médios daquela classe. Então, a inferência a ser realizada é a classe que eu tiver o valor mínimo, ou seja, que eu tiver a menor quantidade de diferenças, é a classe que o modelo de matriz de padrões, do modelo do Rowen, ele vai realizar a sua inferência. E junto com ela, eu atribuo um índice de confiança. Nós utilizamos para o índice de confiança a diferença relativa, ou seja, eu pego o menor valor de todas aquelas diferenças relativas e comparo com o segundo menor valor de todas aquelas operações de diferença absoluta. Então, de forma bem abstrata, se eu tiver dois valores de diferença muito próximos, significa que o modelo, digamos, ele está em dúvida, ou seja, há uma incerteza, ele não sabe ao certo se aquele dado é de uma classe X ou de uma classe Y. Se isso ocorre, ou seja, essa confiança, esse índice de confiança, ele está baixo, a inferência ela é descartada e os dados de entrada, né, são enviados para a nuvem e lá eles vão ser feitos e lá ele vai ser inferido novamente com uma rede neural profunda. Caso contrário, ou seja, essa confiança ela está alta, ou seja, o valor mínimo é muito maior do que o segundo valor mínimo, então a inferência ela é mantida e assim o dado ele de classe ele é imediatamente retornado para o usuário. Então, isso resume o funcionamento da matriz de padrões e a rede neural que foi implementada localmente. Então, vamos agora falar dos experimentos que foram realizados nessa pesquisa. Primeiramente, essa foi a configuração utilizada durante todos esses experimentos, ou seja, o computador pessoal, ele envia o conjunto, eles enviam, né, as imagens do conjunto de dados por comunicação serial para o sistema embarcado. No sistema embarcado é feita uma inferência utilizando a rede de matriz de padrões do modelo Rowe, né, o modelo local. A inferência é realizada. Se essa confiança tiver acima do limiar,
os dados são retornados, e caso contrário, a inferência é descartada e é enviada via internet para a nuvem, e lá vai ser feita uma segunda inferência com uma rede neural convolucional, também já conhecida da literatura, e aí sim, esse dado é retornado por internet para o sistema embarcado, que dessa vez retorna por comunicação serial para o usuário final ali, que seria o computador pessoal. Então, os experimentos foram configurados dessa maneira. E sobre os conjuntos de dados, nós adotamos o MNIST, também é conhecido da literatura. São dígitos numéricos manuscritos, imagens monocromáticas na escala, nas dimensões 28 por 28. Ele possui 10 classes, indo dígitos de 0 a 9. E, originalmente, o MNIST ele possui 60.000 imagens para treinamento e 10.000 para imagens para o conjunto de testes. Aqui, nós decidimos pegar esse conjunto de treinamento de 60.000 e separar ali, seccionar esse conjunto e criar um conjunto de validação de 10.000 imagens, com o objetivo de fazer experimentos ainda no computador pessoal, para fazer benchmarking com outras redes neurais e também fazer as operações de ajuste do limiar de confiança, para que a gente consiga fazer, aí sim, no conjunto de testes, os experimentos reais, utilizando o limiar adotado. Bom, e quais foram os dispositivos e serviços adotados? O computador pessoal, né? O meu próprio computador, uma máquina física de alta performance. Ele foi Esse computador ele foi responsável por realizar o treinamento da matriz de padrões, que posteriormente foi enviada para o dispositivo embarcado. Aqui foram feitos também experimentos de benchmarking de memória e processamento com o conjunto de validação que a gente separou no slide anterior, e também, como já foi mencionado, as operações de ajustes limiar e confiança também com esse conjunto de validação. O sistema embarcado utilizado foi o ESP32S3, e nele foram implementados os foi implementado a matriz de padrões, ou seja, a gente fez o treinamento e upou essa matriz, esse dispositivo, e nele nós fizemos os experimentos com o conjunto de testes. E por fim, a máquina virtual, uma instância AWS T2 média, né? Uma máquina virtual de média performance, e nela foi hospedada a rede neural profunda, onde nós fizemos as operações de offloading. Também foram realizados os experimentos com os conjuntos de testes, e em duas regiões, tanto São Paulo quanto Estados Unidos. Então, aqui nós temos uma tabela resumindo as especificações técnicas de cada um desses equipamentos, em questão de memória e processamento, para resumir aí a capacidade, né, a performance de cada um deles. Então, vamos dar sequência agora para os primeiros resultados, que foi o desempenho, né, da matriz de padrões com o conjunto de validação. As operações feitas no computador pessoal. Então, do lado esquerdo, nós vemos como ficou a matriz de padrões após o processo de treinamento. Então, do lado esquerdo, nós temos essa matriz pós-treino, e do lado direito, nós temos a matriz de confusão das inferências que foram realizadas pelo modelo de matriz de padrões no computador pessoal, utilizando o conjunto de validação. E nós vimos, a partir tanto da representação visual dessa matriz quanto da matriz de confusão, nós notamos ali que o modelo ele teve algumas dificuldades de acertar a inferência do dígito 5. Muitos dados foram confundidos, né? Na verdade, mais dados foram atribuídos ao algarismo 3 do que ao algarismo 5. Uma possível causa disso foi padrões similares entre as duas classes,
Por exemplo, o 3, a parte inferior do 3 ali tem uma curvatura muito similar com a curvatura que o dígito 5 possui, então, o que pode ter causado essa inferência errônea, né? Essa confusão entre os dois algarismos. E também nós percebemos que houve muitas inferências atribuídas ao algarismo número um. Nós, e isso pode ter ocorrido porque a classe um ela é muito, ela possui um padrão muito comum a todos os outros dígitos. Por exemplo, o algarismo um ele basicamente é um risco inclinado. Então, é uma reta inclinada que está presente, por exemplo, no 4, no 7, talvez até no 2, por exemplo, no 8, no 9. Então, é uma das possíveis causas de uma quantidade excessiva de inferências atribuídas ao dígito um. Bom, então agora vamos para o benchmarking de memória e processamento. Da, Essas operações também foram feitas no computador pessoal e nós fizemos comparações do modelo Rowen de matriz de padrões. Nós utilizamos a rede neural sem peso Wizard também, e também utilizamos a rede neural profunda convolucional LeNet 5. O objetivo aqui é fazer comparações com, e de uma forma, digamos, justa, todas utilizando os mesmos princípios de otimização. Então, todas foram feitas na mesma linguagem, Python, e todas utilizaram bibliotecas que foram otimizadas para suas implementações. O LeNet 5 foi feito com a biblioteca Keras do TensorFlow, o Wizard foi feito com a biblioteca Wizard Package, e o modelo Rowen, né, de matriz de padrões, foi feito com a biblioteca NumPy, de otimização numérica, que inclusive é o motor, né, do próprio Keras e o Wizard Package. Muitas delas também utilizam o próprio NumPy. O modelo Wizard, feito, ele foi compilado ele foi processado com diferentes tamanhos de memória, né, de endereço das células RAM, de 2, 4, 8 e 16 bits, por ser uma potência de 2, e 28 bits por ser o tamanho de uma linha ou de uma coluna do conjunto de dados no MNIST. Então, nós utilizamos essas redes nos processamentos dos processos de benchmarking de memória e processamento. Então, o primeiro dado que nós analisamos foi o espaço alocado em memória por parâmetros treináveis em kilobytes. Importante, no eixo X, nós temos as redes, do eixo Y, nós temos a memória alocada pelos parâmetros em kilobytes. Do lado direito, temos uma tabela auxiliar, e é importante deixar claro também que o gráfico ele está em escala logarítmica. E nós podemos ver aqui que o modelo Rowen ele ocupou pouquíssimo espaço na memória quando comparado aos outros modelos. Chega a ser 100 vezes ou 200 vezes, para um centésimo da rede neural do Wizard, por exemplo, de 2 bits, ou um do centésimo, não sei se é assim que se pronuncia, mas ele ocupou bem menos espaço quando se comparado aos outros modelos. Aqui temos o tempo médio de treinamento de todos os modelos, e aqui podemos ver também o quanto o modelo Rowen de matriz de padrões ele se sobressai na sua rapidez ao fazer o seu treinamento. No eixo X temos aí os modelos, no eixo Y nós temos o tempo total de treinamento em segundos, também em escala logarítmica. E é importante reforçar também que nós fizemos esse experimento para um intervalo de confiança de 95%,
Porém, por estar numa máquina de alta performance, o desvio padrão ele ficou muito pequeno, então ele ficaria praticamente invisível, ele ficou praticamente visível na escala, então por isso ele não é exibido, mas nós fizemos com esse intervalo de confiança, mas não estamos exibindo por conta desse baixo desvio padrão. E nós podemos ver aqui, reforçando, mais uma vez, o quão rápido o modelo Rowen foi capaz de concluir seu treinamento. Em seguida, nós temos o tempo médio de inferência de cada imagem do conjunto de validação, dessa vez em milissegundos, para cada modelo. E, mais uma vez, o desvio padrão era muito baixo, então, com o intervalo de confiança, ele ficaria praticamente invisível nessa escala, então nós não chegamos a exibir. E nós podemos ver mais uma vez que o modelo ruim ele foi bem rápido nesse processo de inferência. E, por fim, nós temos a acurácia desse conjunto de validação, e nós podemos ver que, embora o modelo Rowen ele apresente ganhos significativos em questão de economia de memória e processamento, ele acaba sacrificando a acurácia total do conjunto de validação. E é por isso que nós implementamos junto com o modelo Rowen aquela métrica de confiança na inferência e o processo de offloading com a rede neural profunda. Então, o modelo sacrifica a acurácia, que, por sua vez, é mitigado com essa implementação em offloading. E o, aqui agora nós temos o processo de ajuste do limiar de confiança, ou seja, o valor que vai definir se um dado se uma inferência é mantida ou ela é descartada e é feita uma segunda tentativa. A escolha do limiar, ela é um passo crucial nesse processo, pois se colocarmos um limiar de confiança muito baixo, ou seja, todos os dados eles são mantidos, mas nós consequentemente temos uma acurácia relativamente baixa. Por outro lado, se nós aumentarmos o limiar de confiança demasiadamente, nós até conseguimos enxergar um aumento na acurácia daquele corte de inferências que ficaram acima desse limiar, mas ao mesmo tempo estaríamos descartando uma quantidade excessiva de dados que eventualmente seriam enviados para a nuvem. Então, essa etapa de ajuste, ela precisa ser feita com bastante cautela para que nós consigamos encontrar ali um ajuste ideal entre ganhos em acurácia localmente e evitar, né, o descarte de inferências e evitar a demanda excessiva de enviar dados para a nuvem. Com isso, para fazer a escolha desse limiar de confiança, nós traçamos a função distribuição acumulada, a CDF, das confianças de inferência de todos os dados do conjunto de validação, né, ainda no computador pessoal. Então, no eixo X, nós temos o índice de confiança, e no eixo Y, nós temos a distribuição acumulada dessas inferências feitas no conjunto de validação, ainda localmente. E, com isso, nós escolhemos valores absolutos de limiar de confiança que fizessem ali a acessão, né, se fizessem a divisão na proporção um limiar para fazer a proporção 75% de inferências locais e 25% de inferências na nuvem, se a gente escolhesse aquele valor de limiar. E também nós fizemos outra separação que fizesse uma divisão meio a meio, ou seja, escolhemos limiar que, se fosse implementado,
na teoria, dividiria 50% seria mantido local e 50% seria descartado e mandado para a nuvem. E os experimentos a serem feitos completos, com o dispositivo local e dispositivo e a máquina virtual na nuvem, eles vão implementar esses dois limiares. Então, vamos aos experimentos com o cenário completo, ou seja, utilizando realmente o dispositivo local, o dispositivo limitado, o serviço de nuvem e o conjunto de testes. O primeiro experimento é uma métrica de tempo médio de inferência por ambiente, ou seja, em milissegundos, ou seja, o tempo médio de inferência, se eu fizesse todas elas, todo o conjunto de dados de teste fossem inferidos no dispositivo limitado, se todos eles fossem inferidos na nuvem, na AWS São Paulo, e se todos fossem feitos na nuvem, na AWS dos Estados Unidos. Aqui, para o ESP32, nós, teoricamente, nós fizemos todas as inferências locais no dispositivo e devolvemos ao usuário. E nos experimentos da AWS, nós enviamos os dados para o dispositivo limitado, que, por sua vez, enviou os dados para a nuvem, e aí nós pegamos o valor inferido. É importante aqui notar o quanto o baixo desvio padrão, ou seja, inferir dados localmente evita que os dados corram o risco de terem atrasos. Como podemos ver aí no diagrama de caixa, é uma quantidade muito alta de outliers, ou seja, muitos pontos fora da curva, que provavelmente foram causados por atrasos na transmissão, né, no tempo de transmissão, de a comunicação dispositivo-nuvem. Então, é importante realizar inferências localmente para que a gente aproveite esse baixo desvio padrão, essa baixa resposta. Aqui nós temos uma relação de acertos do conjunto de teste por ambiente, ou seja, quanto a quantidade de dados que, primeiramente, nós pegamos as inferências realizadas localmente, ou seja, com um dispositivo limitado à matriz de padrões, pegamos as inferências realizadas com a rede neural profunda e fizemos comparações de quantas inferências apenas o modelo local, ou seja, apenas a matriz de padrões acertou, quantas apenas a nuvem acertou, quantas ambas acertaram e quantas nenhuma delas acertou. Então, esse gráfico nos mostra essa ideia, essa representação. Aqui nós temos o desempenho relativo de acurácia em tempo de inferência, ou seja, no eixo X, nós temos os experimentos, os dados da AWS de São Paulo, e depois temos os experimentos feitos utilizando o limiar de confiança, que faz a distribuição 50-50, 50 para a nuvem, 50 localmente. Depois temos a distribuição 75-25, ou seja, dados 75% localmente e 25% na nuvem. E, do lado direito, todas as inferências realizadas diretamente no dispositivo local. Nós, para vermos esse desempenho relativo, ou seja, o quanto que temos de diminuição da acurácia e diminuição do tempo de inferência, do tempo médio de inferência, nós tomamos a AWS São Paulo como referência, ou seja, como 100%, ou seja, a maior acurácia, mas também o maior tempo de transmissão, maior tempo de inferência por causa do tempo de transmissão, e fomos comparando com as outras distribuições, ou seja,
a distribuição 50-50, o percentual do quanto que a acurácia caiu e o tempo de inferência caiu em relação à AWS São Paulo, a distribuição 75-25, o quanto ela caiu em relação à AWS São Paulo, e o ESP32, a mesma coisa. Então, mais uma vez, reforçando aqui a importância de fazer o ajuste fino do limiar de confiança. Por exemplo, se nós estamos trabalhando tanto de uma distribuição quanto a outra, nós temos ganhos significativos de tempo, ou seja, nós temos uma boa redução do tempo médio de inferência, mas se eu não posso ter perdas significativas de acurácia, eu posso fazer uma distribuição meio a meio, por exemplo, mas se eu posso, entre aspas, relaxar e ter uma queda, posso me permitir uma queda maior dessa acurácia, eu posso ajustar esse limiar para fazer mais inferências localmente. Então, essa é uma funcionalidade que essa configuração do modelo ruim permite, você ajustar a sua distribuição conforme os ganhos que você quer, os ganhos e perdas que você quer ter, que você quer ajustar na acurácia e no tempo relativo, e no tempo de transmissão. E do lado direito, nós temos aí o tempo médio de inferência, feitos também com o intervalo de confiança de 95%. E, mais uma vez reforçando, é importante notar o baixo desvio padrão lá no ESP32, ou seja, não houve pouquíssima flutuação entre o tempo de resposta, então o dado não chega a ficar invisível nessa escala. Mais uma vez também reforçando a importância de conseguirmos fazer esses dados localmente, não depender, inferir dados localmente e não depender excessivamente de um serviço de nuvem. E por último, de experimentos, nós temos aqui, nós medimos a eficácia do índice de confiança para as distribuições 75-25, 75 local, 25 nuvem e 50-50, conforme o desempenho do índice de confiança e seus rótulos. Inseguro significa que o modelo de matriz de padrões, né, o modelo local, ele ia acertar a inferência, mas o valor de confiança dele ficou abaixo do limiar. Então, por mais que tenha acertado, essa inferência foi descartada e os dados foram enviados para a nuvem. Seguro indica que o modelo local ele acertou a inferência com um valor de confiança, de índice de confiança acima do limiar, ou seja, ele foi seguro, ele acertou e acertou com convicção. Desconfiado significa que a inferência local ela ia errar a inferência, mas o seu valor de índice de confiança ficou abaixo do limiar. Então, essa inferência errada foi descartada e ela foi enviada, e os dados foram enviados para a nuvem. E, por fim, nós temos o imprudente, ou seja, o dado ele ia ser inferido erroneamente, melhor, ele foi inferido erroneamente, mas esse dado ele apresentou um índice de confiança acima do limiar. Então, o modelo ele, digamos, persistiu no erro, não foi enviado os dados, ele manteve consigo uma inferência errada. Então, mais uma vez, aí é a importância de fazer um ajuste do limiar de confiança, de forma que consigamos encontrar um equilíbrio entre inferências que serão realizadas de forma segura e também evitar o descarte de inferências que foram corretas, mas que ficaram abaixo do limiar de confiança, e também mitigar, evitar também dados que foram inferidos erroneamente, mas que foram mantidos por ter tido um índice de confiança muito alto. Bom, então agora vamos aqui para as conclusões e os trabalhos futuros. Então, nessa dissertação, nós falamos sobre a importância das redes neurais, sobre o quanto elas são implementadas em processamentos de inferências de dados, de texto, áudio, imagens,
regressões lineares e logísticas, o quanto elas evoluíram, mas ao mesmo tempo o quão robustas elas ficaram, e isso acaba aumentando os seus custos de manutenção, no caso de é necessário uma máquina robusta, é necessário um serviço de nuvem, e isso traz custos ao usuário final. Então, há essa importância de trazer esses, de encontrar estratégias, de encontrar soluções para que essas operações ditas como complexas possam ser realizadas em dispositivos mais limitados. Então, em termos de otimização de processamento, otimização de memória e otimização de custos, para que esse dado seja feito em dispositivos de baixo custo, dispositivos limitados e próximos do usuário final. E para trabalhos futuros, nós pensamos em fazer experimentos com novos conjuntos de dados, não utilizar, por exemplo, utilizar outros conjuntos de dados de imagens, outros metadados, por exemplo, objetos como pessoas que tenham idade, altura, gênero, e a partir disso realizar uma inferência em função dos dados que já temos. Nós também queremos fazer experimentos com dispositivos ainda mais limitados. Apesar do ESP32 ter suas limitações, nós sabemos que há dispositivos no mercado que são ainda mais limitados do que ele. Então, é um desafio a mais que nós podemos ir atrás. E também fazer experimentos com novos meios de comunicação. Por exemplo, aqui nós utilizamos internet, serviço de nuvem, mas podem haver aplicações aí que, de repente, a internet não é viável, não há comunicação com a internet. Então, nós teríamos que fazer essa inferência em fazer essa comunicação com dispositivos mais robustos, mas utilizando outros meios de comunicação, por exemplo, infravermelho, Bluetooth, serial e muitos outros meios. E a contribuição científica, para fechar, parte desse trabalho ele resultou numa publicação que ele ganhou uma premiação de melhor artigo da 28ª 28º Workshop de Gerência e Operação de Rede de Serviços, a WGRS, foi realizado em Brasília esse ano, no mês de maio, também feito junto com os professores Rodrigo Couto e o professor Pedro Cruz. E é isso. Mais uma vez, eu agradeço a banca por estar aqui presente, prestigiando nosso trabalho, agradeço aos espectadores, agradeço aos orientadores e a todos meus amigos, familiares que deram apoio todos esses anos. Esse mestrado ele foi feito durante uma pandemia, então foi um período bem complicado para todos nós, mas graças a Deus e graças ao apoio de todos nós, nós conseguimos chegar até aqui, conseguimos concluir esse trabalho, e agora eu me coloco à disposição para responder às dúvidas da banca, dos professores, da plateia e de quem mais estiver disposto aí a contribuir. E é isso.